partir de agora eu estou falando para elas no futuro, né? Então, olá, você que está vendo esse encontro aqui no futuro, né? Esse é o primeiro de uma série de 4 encontros que eu vou realizar aqui nessa plataforma. Depois também vou disponibilizar esse material para as pessoas assistirem, né? E são encontros que estão servindo como complementação à carga horária das minhas turmas na AESO Barros Melo, mas também são encontros em que eu estou abrindo para interessados em geral, pessoas que têm interesse nos assuntos que a gente vai abordar aqui, né? E, enfim, justamente isso aí, né? Você consegue ver a apresentação aqui, Tiago? Tá, maravilha. Então, se eu andar com ela aqui, você consegue enxergar, né? Vai mudando. É só mudar um slide aqui para testar. Mudou aí? Ok. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou começar, então. Essa conversa de hoje, né? Primeiro eu vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre um tema, né? E é um tema que é o tema central da minha pesquisa, né? Dos meus estudos aí de doutorado, principalmente, mas também o mestrado. E aí, o que acontece? Esse tema é um tema que, na verdade, fez parte, são algumas coisas que eu pesquisei, que eu tive interesse de pesquisar e de, enfim, informar a respeito desde antes, né, desde a época da graduação. E estou nessa posição extrema porque eu estou botando aqui para rodar o Instagram também, eventualmente pessoas que apareçam por lá, eu vou avisar que a gente está aqui. Estou fazendo uma grande gambiarra aqui também, e tudo bem, porque tem a ver com os temas também pesquisados, né? Então, está tudo certo. Ok. Então, caso alguém apareça lá, eu mando para cá, né? É um mundo. Então, ó, também tem um camarada meu ali no. Sim, diga lá. Você está falando aqui, Tiago, mostrar alguma coisa. Tá, pode abrir aí. Ah, olha só. Isso é o material daí, é? Sim. Pô, aquele medidor Burroughs ali é muito bom, hein? Justamente aquilo. Ah, é? Pô, faz um. Dá um desvio nele aí. Faz ele se perder aí, de repente. Né? Eu tô só brincando, viu? Depois vão usar esse vídeo aí contra mim no futuro, mas eu não estou incentivando ninguém
Pô, pareceu muito bom. Então, quem tiver por acaso aqui no Instagram, de vez em quando eu vou colocar o link aqui do encontro mesmo, quem quiser entrar, né, para ter toda a experiência multimídia. Né. Não, normalmente essas empresas de canais de televisão, né, difusão e tal, não sei o quê, você encontra uns equipamentos muito bons, assim, né, e raros também, porque são coisas que só quem tinha dinheiro para comprar isso realmente eram empresas maiores e tal. Não era. Não, não é fácil. É bacana. A pena que está encostado, né? Pode ser, vocês podem montar um. Podia montar uma salinha educativa aí, sei lá, fazer um esquema desses, assim, né? Tá essa parte toda aí. Sim, também, né? Também tem isso. Né? Então, também para quem o que está acontecendo agora, para quem está vendo esse vídeo no futuro ou está aí assistindo no Instagram, é que eu estou conversando com o Tiago, que é meu aluno aqui, e ele está mostrando uns equipamentos antigos lá na Tribuna, né? Para quem não está em Pernambuco, a Tribuna é uma empresa de difusão aqui, né? Tem uma televisão, rádio, né? E o Tiago é meu aluno e é estagiário lá, e estava mostrando uns equipamentos vintage aqui que tem lá na Tribuna, né? Então, quem tiver aqui no Instagram, isso é uma transmissão, na verdade, de uma transmissão que está acontecendo aqui nesse link do Meet. Aqui, né? Então, bom, eu vou dar seguimento aqui então a essa apresentação, tá? E a qualquer momento, quem tiver aí, eu vou acompanhar aqui, tentar acompanhar da melhor forma possível os inputs aqui, né? Quem quiser ir falando, chat, essas coisas, pode ir falando, tá? Então, mandar um beijo para minha prima Flávia, que está ali na Áustria, né? Olha aí, já é uma transmissão internacional, tá vendo só? Isso devia contar 2 horas aula, né? No espaço de uma, só, né? Então vamos lá, né? Pedro chegou aí também. Então vamos lá. Então, bom, essa apresentação aqui, na verdade, que eu estou falando para vocês agora, ela foi uma apresentação, estou me baseando, na verdade, numa apresentação que eu fiz no som, né? Então, no som é um núcleo de pesquisas em sonologia. Sonologia é uma disciplina acadêmica e relativamente recente, né? E eu não vou tentar explicar aqui exatamente o que é a sonologia, porque foge um pouco do nosso espectro, do nosso escopo, e é uma discussão mais complexa, né? Mas uma coisa eu posso dizer, não é, como muitas pessoas falam, quando ouvem a palavra da primeira vez, uma ciência do sono, né? Eu, particularmente, provavelmente seria um grande pesquisador na ciência do sono, porque eu sou bom de dormir, mas não é a ciência do sono, né? A sonologia é na verdade, um campo meio interdisciplinar que mistura muitas outras disciplinas e que, de um modo geral, está buscando aí formas diferentes de olhar para o fenômeno sonoro, o, para a música que é feita, né, com outros recursos e outros tipos de música, enfim, né? E eu fiz lá o meu doutorado na USP, numa linha de pesquisa com ênfase em sonologia, né? Sonologia
dentro das linhas de pesquisa maiores assim lá disponíveis na USP, eu fiz na sonologia, com orientação do professor Fernando Iazeta, e coisa de um ano, mais ou menos, depois de ter defendido o doutorado, eu fiz a defesa do doutorado em 2018, né? Eu fiz a defesa do doutorado logo após, eu fui depositar a tese logo após aquela greve dos caminhoneiros, né? E, e inclusive, quando eu fui para São Paulo depositar a tese, eu cheguei no aeroporto na mesma hora que estava chegando essa pessoa inominável que hoje em dia é presidente da República, né? Foi uma das experiências mais malucas da minha vida. E, enfim, aí depositei, defendi em agosto de 2018 a minha tese, e mais ou menos um ano depois, outubro de 2019, se não me engano, né, posso estar enganado, mas acho que foi em outubro de 2019, eu fiz uma apresentação lá numa reunião do NUSOM. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso que foi para isso que eu preparei essa apresentação, né? E aí, fiz essa apresentação lá, tem um vídeo no YouTube sobre filmando essa apresentação, também foi transmitida ao vivo, né? E aí eu usei ela de base para organizar essa apresentação de hoje, que eu estou usando aqui, né? Depois eu vou deixá-la aqui na agulha, depois eu boto o link para quem quiser assistir, né? Caso alguém aí, super CDF, assista hoje e também assista essa outra apresentação, vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças, mas a essência das duas é mais ou menos a mesma, né? Só lembrando aí, tem um pessoal aí aparecendo no Instagram, que eu estou fazendo essa transmissão pelo Meet, né? Tem um link aqui, se vocês quiserem olhar, e conteúdo multimídia, né? Que aparece aqui, né? Porque tem uma apresentação em PowerPoint, tem uns vídeos do YouTube também que eu vou tocar aqui, né? Não vou tocar eles aqui no som, porque o Miguel está dormindo e, né, não quero acordar. Então, quem quiser pode seguir esse link está lá na minha bio do Instagram também, e vai pintar aqui para mim e eu libero a entrada na sala aqui, tá? Só uma coisa que lá a gente está gravando, precisa gravar isso aí, né? Então, bom, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, ok. Então, nessa apresentação eu falo um pouco do contexto histórico, né, assim, desse meu tema, desse tema que eu pesquiso, que é a luteria experimental. Esse termo é um termo que eu usei como para descrever, na verdade, uma série de práticas, né, colocar dentro de um grande guarda-chuva o trabalho de vários artistas, a grande maioria artistas homens, né, mas também também algumas artistas e outras pessoas também, um termo que englobasse um pouco diversas práticas diferentes, todas elas relacionadas com a ideia da construção de instrumentos, né? Um pouco antes de fazer o doutorado, eu fiz o mestrado lá na USP, também no som, com o mesmo orientador, e pesquisei luteria digital, né? Pesquisei algumas pessoas que faziam instrumentos com ferramentas digitais, principalmente softwares como o Pure Data, o Max. E esse tema de luteria, de construção de instrumentos, foi um tema que sempre me interessou muito, e eu resolvi abraçá-lo na minha pesquisa de doutorado, né? E aí uma das coisas que aconteceu, que eu descobri, justamente foi que peraí, deixa eu achar aqui. Oi. Então,
por aqui. É, eu estou tentando agora achar a janela aqui para colocar uma pessoa, o Deda, que pediu para entrar aqui. Não estou achando. Então, Deda, se você estiver aí na transmissão do Instagram de novo, solicita novamente para entrar, que aí eu já fico ligado. Foi muito rápido aqui, apareceu antes de eu conseguisse liberar aqui, já sumiu a janela, não estou conseguindo achá-la de novo. Bom, vou seguindo aqui, vamos tentando administrar esse universo todo aqui. Mas, enfim, então, o que eu ia falando? Estava falando justamente, então, que eu tenho esse interesse, né, de pesquisar isso, né, construção de instrumentos e tal, e tinha feito isso, estudado isso no mestrado, estava começando a estudar isso no doutorado, e uma coisa que eu percebi é que, de um modo geral, não existia digamos assim, um contínuo, né, uma série de textos, de obras e tal, que falassem desse tema, né, dessa história de construção de instrumentos experimentais e instrumentos alternativos, etc. e tal, que juntasse um pouco esses elementos, né? Isso era uma coisa que eu não conseguia encontrar. O que acontecia muito é que você tinha algumas características, assim, você tinha muito assim histórias sobre criadores específicos, né? Ou esse assunto passando como acessório por outras histórias, né? Por história da música eletrônica, história da música do século XX, história da arte do século XX, né? Enfim, é isso tudo, mas você não tinha, ninguém olhava para esse material todo pela via do bora crise, pela via do pela via, digamos assim, da história da luteria experimental, né? Uma coisa assim de, talvez mesmo sem usar esse nome, mas assim, que tivesse a ver com tivesse a ver com isso, né? Assim, você não precisa chamar de luteria experimental, mas você pode falar que são, como é que se diz? Que são pessoas que estão criando instrumentos, etc. e tal, né? Então, a primeira coisa que aconteceu na minha pesquisa foi justamente a necessidade de organizar um pouco essas informações, né? Tentar ir atrás de uma pequena, mínima organização que conseguisse criar uma espécie de perspectiva, né, histórica, que eu conseguisse comentar alguma coisa a respeito do que eu ia pesquisar. Na verdade, o meu interesse era pesquisar pessoas aqui no Brasil que trabalhavam com construção de instrumentos musicais alternativos, experimentais, etc. e tal, mas precisava de uma espécie de referência, né, digamos assim, um levantamento, né, do o que aconteceu antes, né? As pessoas não começaram a fazer isso do nada, ou se começaram, por que elas começaram, ou se elas tiveram alguma influência ou não. Isso tudo são questões que aparecem quando a gente está pesquisando sobre um determinado assunto, e foram questões
também que apareceram, né, ao longo da minha própria pesquisa, né? Então, enfim, aí o que acontece? Eu precisei levantar um pouco de referências e tal, e eu como gosto muito de história, né, assim, é um assunto que me interessa, sempre me interessou muito, gosto muito de ler sobre história das coisas e tal, me interessa muito, eu comecei a olhar isso um pouco pela perspectiva histórica, não para tentar fazer criar uma história da loteria experimental brasileira ou do mundo, ou o que quer que seja, não era isso que me interessava, mas para entender um pouco dessa perspectiva, né? Então, seguindo aqui, eu vou perguntar para quem está aqui no próprio Meet, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação aqui, né? O PowerPoint aqui onde tem escrito loteria experimental, multimeios e multimodal no Brasil. Ok. Então, vamos seguir aqui. Certo? Então, vamos lá. O marco histórico, digamos assim, um ponto que é meio comum e todo mundo que eu pesquisei meio que cita isso como sendo um primeiro momento, né, digamos assim, de uma loteria experimental mais contemporânea, são os Intona Rumori, né? Então, se vocês estão vendo aí no Meet, quem está vendo no Meet está vendo aí uma imagem, eu não sei, pode ser que eu acabe com tudo aqui, se eu mudar aqui minha câmera, não sei nem onde é que faz isso, então eu vou fazer uma versão meio tosca aqui, vou virar a câmera aqui para o computador, né? É isso que está aqui na esquerda, pode ser que isso seja a direita para quem está vendo no Instagram aqui, né? Mas enfim, o primeiro marco, né, dessa história toda são esses instrumentos que estão aqui na esquerda. Parece uma espécie de depósito de caixas de papelão e funis gigantes, né, funil industrial, mas isso aí são instrumentos chamados de Intona Rumori. Esses instrumentos eles foram feitos ali no começo do século XX, né, começo do século passado, e são instrumentos que foram criados na Itália por dois cidadãos, né, um artista plástico chamado Luigi Russolo e um camarada dele chamado Ugo Piatti, né, estão aqui aparecendo aqui nessa imagem. O Russolo é aquele cara de bigodinho e barbicha aqui na esquerda e o Ugo Piatti é o cara aqui na direita, né? E eles criaram essa família de instrumentos que são instrumentos feitos para fazer barulho, né? O nome Intona Rumori, até onde eu sei, eu não sei falar italiano, mas até onde eu sei, quer dizer mais ou menos isso, quer dizer entoadores de ruído, né? Assim, eles fazem soar ruídos. E era uma família de instrumentos, assim como você tem a família do violino, né? Violino, viola, violoncelo, contrabaixo, família das flautas doce, família das palhetas duplas, etc. e tal, dos saxofones, você tinha a família dos Intona Rumori aí que geravam diversos tipos diferentes de som, né? No caso, ruídos, né? E isso aí tinha a ver com a pira do Russolo, do futurismo, que é um movimento artístico aí do começo do século passado, né, na Itália. Depois foi englobado aí pelo fascismo do Mussolini, né, o Marinetti, que era um dos cabeças aí da história, entrou nessa barca furada. Mas o Russolo não tinha. E aí, PC, beleza? Tudo certinho? O Russolo não tinha, até onde eu sei, não teve nada a ver com isso, né? E os Intona Rumori, eles eram instrumentos acústicos, alguns deles tinham meios de geração de ruído elétrico, então você tinha, às vezes, sei lá, um motorzinho, uma solenoide, mas a propagação deles era acústica, não era nenhum desses instrumentos, era um instrumento que você plugava, era um instrumento que eles eram feitos para soar numa sala, né? Então eu vou passar aqui para vocês um trechinho
né, um pouquinho dessa dos Intona Rumori num vídeo, né? Vou mudar aqui a isso aqui que vocês vão ver são réplicas dos Intona Rumori. Deixa eu ligar aqui. Eu vou tocar um pouquinho, vocês me dizem se vocês conseguem ouvir aí, tá? Isso no caso aqui para o Meet, tá, pessoal? Dá para ouvir aí? Bom, eu vou agora tocar então o vídeo do começo aqui, tá? É um vídeo curto, mas é bem interessante.
Ok. Então, voltando aqui. Então, isso que eu passei aqui agora foi justamente uma demonstração, né, de alguns Intona Rumori diferentes. Eu acho que esses aí estavam em exposição nesse momento em uma passagem aí, uma galeria, alguma coisa em Portugal. E são réplicas, né? Os Intona Rumori originais, eles são dados como perdidos, né? Assim, eles foram feitos, provavelmente sumiram aí em algum momento, ou entre a primeira guerra, ou entre a primeira e a segunda guerra, enfim. Não existe registro do que aconteceu com os Intona Rumori originais do Rússulo, mas algumas pessoas, depois de muito tempo, fizeram réplicas aí com os planos originais lá do Rússulo e do Piatti, fizeram outras réplicas, né? E, inclusive, aqui tem um exemplo de uma peça que foi feita em 2009, né? As pessoas tocando, várias pessoas juntas tocando Intona Rumori. Isso aqui foi um festival, né, de música e arte experimental chamado Performa, que fez essa chamada para pessoas criarem peças para um jogo de uma orquestra de Intona Rumori, que foi criada, foi reconstruída assim por um pesquisador chamado Luciano Chessa, ou Chessa, não sei como é que fala o nome dele, e que é um cara que estudou bastante a questão a história do Rússulo, a história dos Intona Rumori e tal, enfim, né? E teve esse momento, né? Então, só para ilustrar aí essa possibilidade de uma apresentação coletiva, né? Com vários Intona Rumori e tal, eles foram pensados para serem tocados assim, não daquele jeito do vídeo que a gente viu, uma pessoa tocando um de cada vez, né? Tem muita gente que é muito fã do trabalho do Rússulo e tal, né? Acho que o fã mais famoso dele talvez seja o Mike Patton, que foi vocalista ainda é, né, vocalista do Faith No More, e o Mike Patton tem um disco solo também, em que ele interpreta uma peça do Rússulo, né? Enfim, tem aí um monte de gente que gosta desse trabalho dele. Então o Rússulo ele é tido meio como sendo um primeiro cara assim que criou instrumentos mais alternativos, e uma coisa muito importante nessa história do Rússulo é justamente essa perspectiva de fazer instrumentos para fazer barulho, né? Então os Intona Rumori são feitos para fazer ruídos, não são feitos para tocar música de Tchaikovsky, nem, né, música com melodia, não tem nada disso. O negócio do Intona Rumori é fazer barulho mesmo, tal. E aí esse também é um marco, uma mudança, né, de uma estética baseada na ideia do ruído, em vez de você ter uma estética do belo, né, digamos assim. Falando em linhas bem gerais, de uma forma também um tanto quanto grosseira, né? Então, um outro exemplo histórico importante está aqui do lado direito. Vocês vejam que já tem uma outra cara, né? Que são aqui esse instrumento. Sem problema. Depois eu vou colocar ela online também, para quem quiser assistir tudo, e com os vídeos, etc e tal, né? Vou colocar isso aí. Tá bom? Obrigado aí, Pedro. Então, esse instrumento que está aqui do lado direito, né? Só complementando aqui para quem está vendo no Instagram, esse negócio aqui parece uma borboleta
robô, borboleta gigante aí e tal. Esse instrumento já é uma outra onda, já é uma outra época também. A gente estava falando do Luigi Russolo ali em 1912, 1900, né? Começo década de 10, e aí a gente tem esse período entre de 1914 até ali meados da década de 40, o mundo esteve envolvido aí, teve as duas guerras que a gente chama de guerras mundiais, né, esses conflitos aí que envolveram vários países e tal. Então, algumas coisas acontecem nesse sentido assim de criação de instrumentos alternativos, né? Entre eles tem um exemplo clássico que eu não estou colocando aqui porque dentro dessa história talvez seja o instrumento mais feijão com arroz, né? Que é o teremin, né? O teremin é uma coisa que todo mundo conhece, então não vou passar muito tempo falando aqui do teremin, mas tem o teremin, né? Tem também o onde martenot, que é um instrumento também relativamente conhecido, né? E o Radiohead usa onde martenot, um pessoal aí. E, enfim, na França, já ali pela década de 50 e tal, existe uma outra parada que acontece, que são os irmãos Bachet, né? Irmãos Bachet são dois irmãos, acho que atualmente os dois já estão no outro plano, né? E esse, deixa eu ver aqui só, para não estar falando besteira, né? O François Bachet, eu sei que já faleceu. O Bernard, que eu acho que o Bernard Bachet faleceu mais recentemente, né? Em 2014, 2015. Enfim, quem tiver esse interesse mais mórbido no irmão Bachet, mas enfim. E eles desenvolveram ali, durante os anos 50 e tal, vários instrumentos, né? Um desses instrumentos, talvez o mais famoso, é o chamado Cristal Bachet, né? Cristal Bachet, que é esse aqui, eu vou tocar um pouquinho também. Uma outra onda, uma outra estética, né? E ele é um instrumento que é baseado em são pedaços de vidro, assim, né? Como se fossem umas varas, né? Umas varinhas de vidro que a pessoa toca com o dedo molhado, assim, tem um outro som muito interessante. Também se presta mais para essa coisa de tocar música com melodia, harmonia e tal, né? Então vamos ouvir aqui um pouquinho do Cristal Bachet. Enfim, um trechinho aí curto, né? Dá para ter uma ideia da sonoridade do Cristal Bachet, né? Eu soube, inclusive, alguém teve alguma demonstração no Cristal Bachet em São Paulo, né? Porque eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, mas eu infelizmente fiquei sabendo tarde demais e perdi, então não consegui assistir aí essa demonstração, né? Mas enfim, são coisas da vida, né? Então, a onda do Cristal Bachet, né, dos irmãos Bachet, já é diferente. Assim, eles têm muito essa ideia de criar instrumentos
que conseguem tocar música tonal, que conseguem tocar uma música mais convencional, mas os instrumentos chamam a atenção pela sonoridade diferente e tal. A pesquisa deles tem um outro caminho aí bem diferente do caminho do Russolo, e especificamente o Bernard Bacher, né, um dos irmãos, ele também teve uma iniciativa muito interessante no sentido pedagógico, né, do uso do instrumental Bacher para a educação musical. E tem alguns trabalhos nesse sentido e tal, é muito interessante, né? Então, vamos seguir adiante aqui. Outros dois nomes assim muito importantes, e nos quais eu também sempre esbarrei desde antes, assim, né, nesse interesse por loteria experimental e tal, são o Harry Part, né? Aqui não é uma foto do Harry Part, aqui na esquerda é uma imagem de um instrumento dele chamado quadrangulares reversum, né? Então, o quadrangulares, esse instrumento aqui, aqui no centro tem uma coisa que é chamado Tone Diamond, né? O Part ele baseava a criação dele de instrumentos numa ideia a partir de um sistema baseado em afinação justa, né? Que é um pouco diferente do sistema de afinação temperada que a gente usa, e ele usava um outro diapasão. Ele usava como diapasão, usava uma nota Sol, com afinação semelhante ao Sol na nossa afinação de 440, mas ele usava uma afinação justa, em que você respeita aí as proporções originais dos intervalos, né, de quinta, terça, etc. e tal. Enfim, e aí, só que ele fazia uma divisão da oitava em 43 notas. A gente divide a oitava em 12 notas, né? Normalmente, seja na afinação justa ou temperada, a música ocidental, de um modo geral, divide a oitava em 12 notas. Já o Harry Part, ele fazia a divisão em 43, então são várias notas que estão ali entre as notas que a gente já conhece, e ele estruturou um sistema musical aí todo particular dele, que enfim, é muito característico, e aí ele construiu. Tendo um sistema desse, é natural que você tenha que construir todos os instrumentos. Você não vai chegar numa loja, você não vai entrar lá na Mendes Music em Nova York e dizer, não, eu queria um violão, uma guitarra em afinação justa, dividindo a oitava em 43 semitons, né, 43 notas. Você não vai achar, você tem que fazer. E aí o Harry Part, ele dedicou também muito tempo da vida dele para construir um instrumental, né, assim, um instrumentário que existe até hoje, né? Então, ao contrário, por exemplo, dos Intona Rumori originais que se perderam, o Harry Part, ele tem os instrumentos que o Harry Part criou, estão aí até hoje lá dos Estados Unidos, né? Você pode ver os instrumentos, tem apresentações que as pessoas fazem com esses instrumentos e tal, né? É muito interessante, e eu selecionei um trechinho aqui para passar de uma demonstração justamente de um desses instrumentos. Eu estava falando com o microfone fechado. Esse vídeo aqui é uma demonstração de vários instrumentos do Harry Part, não só esse que a gente vai ver. É um vídeo longo, né, de 45 minutos, mas vale muito a pena assistir também depois quem tiver interesse por esse assunto aí. Both are up on risers. They both have the same low pitch, this low C, the same bottom note as a cello. And just so that the strings in this case, or the bar
the resonator has the correct size for proper resonance for the ideal acoustic resonance. He built them up on these platforms instead of having to compromise acoustically on what he was trying to do. So this instrument is Kithara 2. It's set up it's got 72 strings grouped in 12 sets of 6, and each one of these sets of 6 corresponds to one of the 12 tonalities on his diamond marimba. The 8 sets in the middle of the instrument are just tuned the same way you'd tune like a really small harp or a guitar or something, and then left as open strings. But the ones on the outside have these Pyrex rods attached, which enables you to treat it kind of like a slide guitar that you can retune to any pitch you can imagine the whole way up and down the soundboard. One of the things that got Parch interested in exploring other tuning systems in the first place was that he wanted to find a way to notate and accompany what the human voice does naturally when it speaks, which has nothing to do with rigidly placed steps within an octave, but it's about inflection and emotion. So he loved this thing. All of his string instruments are capable of these really fine gradations that you can sort of imagine would be the same way that a person might say something. Yeah. How does Parch notate that for the musician, the movement of the plectrum? Yeah, this whole ruler that we have down the side. Sobre os instrumentos do Harry Parch. Então, o Harry Parch ele tinha essa característica, né, de usar esse sistema muito específico, né, e o Harry Parch ele é um bom exemplo de uma coisa que eu estava falando no começo, que a obra do Harry Parch é extremamente documentada. Acho que o fato dele ser dos Estados Unidos ajuda nesse sentido. E tem um livro dele chamado Genesis of a Music, que é super completo e fala um bocado sobre a obra dele, fala um pouco da vida dele. Ele teve uma vida bem maluca também, assim, os pais dele tinham sido missionários religiosos na China, e aí a mãe dele cantava umas músicas microtonal quando ele era criança, aí, enfim, ele ficou, né, com esse ouvido especial aí e tal, né? E teve uma época que ele era meio indigente, ficava passeando de trem, viajando de trem clandestino pelos Estados Unidos, enfim, teve uma vida um tanto quanto peculiar e, entre outras coisas, desenvolveu um sistema próprio de afinação, de composição, né? E é muito interessante, tem obras que são muito interessantes, tem alguns discos lançados também. Talvez você consiga até, não sei dizer de cabeça, agora também não vou parar para abrir isso, mas acho que talvez tenha no Spotify, essas coisas assim, talvez tenha, né? Tem alguns discos lançados com a obra dele, e enfim, é bem interessante, assim, né? E tem esse instrumental todo aí que está lá em algum lugar dos Estados Unidos, para as pessoas visitarem, conhecerem, né? É bem interessante. E aqui, na direita, a gente tem tem uma figura que eu coloquei junto do Parch, assim, né, porque um pouco porque eles são mais ou menos da mesma geração, e também tem uma questão da luteria construída com usar técnicas de luteria tradicional para construir instrumentos novos, né, e que é o Walter Smetak, né? O Walter Smetak, assim como, né, falando um pouco em termos mais de clichê, assim como o Luigi Russolo e o Intona Rumori seriam, assim, digamos, o pontapé inicial da luteria experimental no mundo, né? O Walter Smetak é mais ou menos o cara que todo mundo reconhece como sendo o primeiro cara aqui no Brasil a ter feito algo dessa natureza, né?
E o Smetak, ele era um baiano suíço, um suíço baiano, né, um cara que nasceu na Suíça, mas veio para o Brasil um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e ele veio para o Brasil tocar numa orquestra, no Rio Grande do Sul. Né, disseram assim, ó, tem vaga lá para orquestra. Ele era um cellista, diz que ele tocava cello excepcionalmente bem. Isso que ele está tocando aqui na imagem não é um cello, é o gambus orientalis, é um instrumento que ele fez, um dos instrumentos muitos que ele criou, né? E os Smetak dizem que ele era um cellista muito bom, e ele também, quando morava na Suíça, né, ele morava, não, na Suíça, mas não, quando ele já morava na Áustria, morava em Viena, é a criação dele, é um instrumento, esse instrumento é a criação dele. O Smetak já morava em Viena, né, onde mora também minha prima Flávia, que esteve aqui mais cedo na transmissão, e ele aprendeu técnicas de luteria lá, ele visitava lá um ateliê de um luthier, aprendia e tal, então, e ele, inclusive aqui no Brasil, logo que ele chegou, quando ele chegou, ele veio tocar numa orquestra, né? Dizer, ó, tem vaga lá para um cellista na orquestra lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, lá parece que não vai ter guerra e tal. E aí o Smetak se mandou para o Brasil, chegou no Rio Grande do Sul, a orquestra tinha sido extinta, era uma orquestra de rádio, se não me engano, ou ele veio para uma orquestra que tinha sido extinta, e aí foi tocar numa orquestra de rádio. Enfim, começou a trabalhar fazendo bico como cellista, tocando em orquestra, tocando em conjuntos, e também dando aulas de violoncelo, né? E também como luthier, né? Então, imagino que, apesar da forte presença ali alemã enfim, alemã, austríaca, suíça, etc. e tal, no Rio Grande do Sul, italiana também, né? A Itália tem uma tradição de luteria muito forte, mas acho que a chegada de um cara recém-chegado aí de Viena, recém-chegado aí da Europa, cheio de novidades, né? Interessou, enfim, ele trabalhava, fazia uma série de coisas. De Porto Alegre ele foi para Rio, São Paulo, passou um tempo morando ali no eixo Rio-São Paulo, né? Você vê que até o camarada que vem da Áustria tem que ir bater no Rio-São Paulo aí para, né? Oi, Moniquinha, tudo bom? Beleza? A gente tá aqui, mas tá no Meet também, viu? Quem chegou aí, o pessoal que chegou agora, se quiser entrar lá, serão muito bem-vindos, né? Então aí o que acontece? Ele passou um tempo também morando no Rio, São Paulo, né? Morou no Rio, depois morou em São Paulo, ou vice-versa. E aí o que aconteceu? Nessa época ele também entrou em contato com uma ciência / religião, filosofia de vida chamada eubiose, que tem a ver com aquela Madame Blavatsky lá, uma onda, eu não entendo muito bem de eubiose não, mas tem uma coisa a ver, e aí, muito doido, que na minha pesquisa, eu descobri uma conexão entre o Smetak e o Husserl, porque o Husserl também tinha umas coisas lá de eubiose, de esoterismo lá, né? Então, fazer propaganda da minha tese, na minha tese eu falo um pouco mais sobre isso, né? Então, agora eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o assunto central do que a gente está falando, e eu também não estou com essas informações mais tão claras na minha cabeça. Mas, enfim, tem essa ponte aí esotérica do Smetak com o Husserl aí, né? Enfim. E aí o Smetak de lá foi chamado para ir para a Bahia. Ele foi chamado para ir para a Bahia porque na Bahia tinha dois camaradas que ele já conhecia da Europa. Um era o Ernest Widmer e o outro era o Kohlreuter, né? Hans Joachim Kohlreuter. Foi um grande professor aqui, grande professor de música, enfim, formou várias pessoas, e chamaram, ó, a gente está montando um esquema legal aqui na Bahia, né, no que viria a ser a UFBA, né, e você podia vir para cá, ensinar e tal, não sei o quê. E aí, o Smetak, no começo dos anos 60, foi para a Bahia, se estabeleceu lá, e o mito de criação dessa obra de instrumentos aí do Smetak diz que
ele foi para um concerto de música concreta, organizado pelo Cory Reuter, e lá ele teve uma pira, né, teve um insight assim, de vou fazer instrumentos para fazer uma nova música, instrumentos baseados mais nas características do som e não tanto... Ô Malu, obrigado pelo elogio. Não tanto na coisa da nota, de uma estruturação musical mais tradicional, vou fazer uma outra coisa e tal. E aí ele começou a criar esses instrumentos, né? Então deixa eu tocar um pouquinho aqui, vou tocar um trecho aqui de um instrumento aqui do Smetak. Então, esse instrumento que a gente viu aí é um instrumento chamado vina, né? Existe um instrumento na tradição musical indiana que tem esse mesmo nome, vina também, né? E o Smetak criou um instrumento baseado, né, inspirado nesse instrumento indiano. Ele não é a vina indiana não é exatamente desse jeito, né? Esse aqui é o link do vídeo que eu acabei de passar, né? E o que acontece? Ele criava instrumentos. Uma coisa muito interessante na proposta do Smetak é justamente você usar materiais locais, né? Então, o Smetak usava muito a cabaça, né? Que é uma planta que é natural tanto da África quanto do Brasil, assim, né? É muito comum. Usava coco, usava madeiras brasileiras, reciclava instrumentos e tal. Ele tinha uma preocupação já com essa coisa de ter uma conexão com digamos assim, ecológica, no sentido de se conectar com a realidade de onde você está, os materiais que você tem ali, né? E essas coisas todas aí, né? E, enfim, aí o Smetak tem uma produção muito grande, é uma referência, né? Então, basicamente, assim, para vocês terem uma ideia, normalmente quando eu falo para as pessoas sobre a minha pesquisa, né, que eu falo, o que você pesquisa, o que você está estudando no doutorado, tal, não sei o quê, e também até mesmo no mestrado, quando eu estudava mais loteria digital e tal, eu falava, maravilha, obrigado, mano. Eu falava assim, não, eu estou pesquisando loteria experimental. Aí normalmente as pessoas perguntavam duas coisas. Uma era, você está estudando o Smetak? E a outra era, você está estudando o Acti? Né? É isso que você está fazendo? Eu digo, olha, não é exatamente isso, não é isso que eu pesquiso, minha pesquisa não é sobre o Smetak, nem sobre o Acti, né? Mas se eu vou pesquisar loteria experimental no Brasil, eu preciso passar por esses dois nomes, né? Então, o Smetak, digamos assim, é um nome muito conhecido, né? E o Acti, eu estudei sobre artistas brasileiros, mas de outra época, mais recentes. A gente vai chegar neles já já com foco em um artista específico, que é o Tony da Gatorra, né? Então, digamos assim, fazendo um paralelo também
pouco exagerado, mas digamos assim, o Acti, né? Vou escrever aqui o nome para quem não conhece, o Acti, né? O Acti é uma lenda indígena que não lembro qual é a etnia indígena, peço desculpas, né? O Acti é uma lenda indígena que tem a ver com justamente com som e com música, né? E foi o nome adotado por um grupo mineiro que existiu durante aí, sei lá, quase 30 anos, eles encerraram as atividades faz pouco tempo, e o Acti ele foi fundado, assim, um dos fundadores do Acti, uma figura muito central na história do Acti, é um cara chamado Marco Antônio Guimarães, que também estudava violoncelo e estudou na Bahia com o Ernest Fiedler, com os Metak, com o Kohlreuter e tal, não sei o quê, e pegou essa digamos assim, essa influência dos Metak no sentido de criar instrumentos musicais, né? Hi, Janice. How you doing? E o Marco Antônio Guimarães começou a criar instrumentos e tal, então... e o Acti começou a lançar alguns discos aí no final dos anos 80, e nos anos 80, anos 90, ficou meio famoso, assim, ficou meio conhecido. Gravou com Milton Nascimento, gravou com uma pá de gente conhecida, né? E, enfim, e aí tem uma própria história, mas eu também não pesquisei o Acti. Um dos membros do Acti, se não me engano, o André, que é flautista, né? Perdão aí se no futuro alguém que tiver olhando aí, vendo o vídeo, né, eu tiver errado essa informação. Mas ele fez um livro muito bom sobre o Acti, sobre os instrumentos do Acti, né? A live do Instagram vai cair, eu depois vou reiniciar aqui, né? Um livro muito bom, muito completo, um livro muito completo que fala sobre a história do Acti, que fala sobre os instrumentos, né? Assim, o livro é um livro sobre os instrumentos, assim. Foi um livro que me ajudou muito também na minha própria pesquisa, né? E depois, mas não é o centro da minha pesquisa, né? Então, o Acti, digamos assim, tem uma influência muito grande dos Metak nessa coisa de construção de instrumentos, mas assim, os Metak ele não fazia instrumentos pensados para se tocar música tonal. A história dos Metak tinha a ver com uma conexão mística mais ampla, né? Assim, ele tinha uma ideia de um crescimento espiritual através dessa música que ele propunha, etc. e tal, e também, enfim, um uso de microtonalismo, até onde eu sei, muito empírico, né, muito heurístico, assim, no sentido de ir descobrindo como é que se chegava nesses microtons e tal. Até onde eu sei, esse instrumental clássico dos Metak, ele nunca usou um sistema de microtonalismo estabelecido. E o Acti não, o Acti tocava música, os instrumentos do Acti tinham afinação temperada, tinham 12 notas, você tocava, tem disco do Acti tocando Beatles, tem disco do Acti tocando, enfim, como eu disse, gravaram com Milton Nascimento, etc, etc e tal. Então, assim, não é uma coisa, tem uma influência, mas são tipos de música bem diferentes, né? Mas vale a pena também quem se interessar aí, o Acti é super bacana também, não estou desmerecendo nem diminuindo de forma alguma o trabalho do Acti, né? Então, eu recentemente descobri, inclusive, um documentário sobre os Metak, não é um documentário, na verdade eu estou errado em falar que é documentário, é um filme chamado Smetak, né? O nome do filme é Smetak, né? E é um filme que mostra aí muitas pessoas tocando instrumentos e tal, né? Tem no Vimeo o filme inteiro para assistir, quem quiser assistir pode assistir lá, né? Depois eu
compartilho aqui. Vou tocar um trechinho aqui desse filme. Esse trecho que eu toquei aí é um trecho do filme. Esses instrumentos não são instrumentos do Smetak. Eu não consegui ver um plano maior ainda dessa imagem, mas esses instrumentos, se não me engano, são instrumentos do Marcos Carasati, que é um cara aqui do Brasil que trabalha com luteria experimental, ele cria os instrumentos dele, né? Grande Caluxa, tudo bom, meu velho? Ele cria instrumentos também, né? E tem uma hora que aparece o olho dele, assim, né? E o Carasati foi um cara que eu pesquisei um pouco mais para a minha pesquisa. É um artista aqui do Brasil que tem uma obra muito consistente, muito relevante nesse sentido, né? Gosto muito, foi da banca também, né? Foi da minha banca, do doutorado, né? E os Carasati também tem um trabalho muito bem feito, muito consistente, de pesquisa sobre o Smetak. Tem um livro daquela coleção, eu acho que talvez seja Diálogos, não sei, também agora eu não vou pegar aqui, mas estou olhando para ele aqui na estante. Mas os Carasati tem um livro muito bom sobre o Smetak, né, que você pode comprar, enfim, muito bacana. E na minha tese eu falo um pouco da pesquisa dele sobre o Smetak, falo um pouquinho sobre o trabalho dele mesmo, né? Enfim, vale muito a pena seguir, ver aí também. Quem está aqui no Instagram tem o Marcos Carasati, fazer uma propaganda do Marco aqui, né? Ele tem um perfil aqui no Instagram também. Olá, Holly, tudo bem? Aqui é a aula de português avançado aqui, viu? Black Belt Portuguese Lesson. E, enfim, é um cara, ele que aparece nesse filme aí tocando, né? É uma das poucas pessoas também que já pôde tocar os instrumentos do próprio Smetak, né? Inveja aí de todo mundo que, né? E, enfim, é um cara, enfim, muito importante nessa história toda também. Vamos seguir aqui. E aqui, já dentro de uma perspectiva mais próxima do nosso tempo, né? Assim, estamos falando de todos esses clássicos aí, Harry Part, Smetak, Nicolo Russo. Nicolo Russo é um cara que tem uma sorveteria italiana em algum lugar aí, não é? Luigi Russolo, né? Pelo amor de Deus. Os irmãos Bachet, né? E tal. Esses caras aqui agora são mais recentes, né? São caras aí já contemporâneos da galera do Acti, né? Aqui na esquerda tem o Nicholas Collins, que é ele é principalmente dos Estados Unidos, né? Estadunidense aí, e ele está tocando um instrumento que se chama trombone movido a eletrônica, né? O que é esse instrumento? Esse é um instrumento bastante curioso, né? Deixa eu mostrar aqui a foto aqui para quem estiver vendo aí, né? Então, isso aqui é um trombone movido a eletrônica, né?
E o trombone movido a eletrônica, ele funciona como? Tem uma mesa aí do lado, que uma mesinha dessas de escritório, com rodinha, que tem umas caixas em cima, né, uns racks. Isso aí ele montou aí dentro um computador e um processador de sinais de áudio, né, uma espécie de sintetizador digital, e ele controla isso pelo trombone. Ele não está tocando esse trombone do jeito tradicional de se tocar um trombone, de você botar o bocal na boca e soprar. Não, onde seria o bocal tem um driver, tem como se fosse uma caixa de som que injeta o som dentro do trombone, que o som está vindo dessas caixas aí, desse sintetizador, ele manipula esse som pelo trombone, né? Então, obviamente, eu acredito que não dê para entender nada do que eu falei agora. Eu achei, quando eu li a descrição disso, eu não entendi nada também, mas tem um vídeo aqui em que você pode ver isso aí década de 80, cara, final da década de 70, começo dos anos 80. 86. 80, esse instrumento específico é 86. Eu não lembro qual é o computador que ele usa. Não sei se é um Kim 1 ou se já é um computador depois, assim, mas eram os computadores bem rudimentares, assim, né? Com PC já, né? Computadores pessoais rudimentares, assim, né? Mas o Collins é um cara que é super craque nessa parte de eletrônica digital e analógica, assim, né? Tem um livro clássico dele já que chama-se Handmade Electronic Music, com vários projetos e tal, né? Então, eu vou tocar um trechinho aqui. Deixa eu fechar o meu microfone. Então, enfim, esse é um exemplo, né, disso que ele chamava aí de eletrônica movida a trombone, né? Quem quiser assistir o vídeo inteiro, o link está aqui, né? E enfim, aqui do lado direito da tela, da minha tela aqui, né? E aí, Badé, beleza? Teu aluno está dormindo agora, viu? Aqui a gente tem o Tato Taborda, que é um carioca paranaense, ou paranaense carioca, né? Um paranaense radicado no Rio, que professor da UFF, né, Federal Fluminense, e também um compositor e tal, e ele criou nos anos 90 esse instrumento aqui, que a gente vê nessa imagem, chamado Geralda.
A Geralda é um instrumento que, na verdade, é um instrumento de instrumentos, né? Você tem vários instrumentos, ou pedaços de instrumentos, misturados aí nesse instrumento que ele toca entrando, né? Tem uma relação também com a ideia de obra de arte penetrável, lá do Hélio Oiticica, né? E aí o Tato Taborda, ele desenvolveu a primeira versão desse instrumento nos anos 90, e olha, ele acabou de entrar aqui. Caramba! Oi, Tato, eu estou falando de você aí, mas agora mesmo. Né? Olha só, caramba. Agora eu fiquei envergonhado, pô. Vou falar dele com ele aqui, me olhando aqui. Né? Mas, enfim, é um instrumento. Opa, grande. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Né? É um instrumento. Olha você aqui, Tato. É um instrumento, uma espécie de meta-instrumento, né, onde você tem aí, e inspirado também na ideia do homem-banda, né, aquele cara que toca no circo, que toca bombo, trompete, violão, tudo ao mesmo tempo, gaita. Né, e aí também vou tocar um trechinho aqui do Tato tocando junto com o Alexandre Fenerisch, lá na Alemanha, né, no ZKM. Dá para ter uma ideia, mais ou menos, né, de como é que funciona, o que envolve aí, né, esse universo aí da Geralda, né? Pois é, né, mas assim, aquele foi bacana lá, né? A turma também entrou bem na onda de brincar com PD e tal, né? E até hoje tem algumas pessoas que falam sobre isso também, né? Depois manda novidades também aí, Isabela, viu? E, enfim, também todo mundo aí já aproveitando a oportunidade também, conheçam aí também o trabalho do Tato e a Geralda, que é um universo super interessante também. Né? E aí, bom, nessa apresentação aí o Tato está tocando junto com o Alexandre Fenerisch, né, que também é um colega aí, também professor, né? E o Fenerisch está tocando uma Geralda virtual, né, um PET no Max, em que ele processa e modifica, lupa, repete sons que estão vindo aí da Geralda, que está sendo tocada pelo Tato. Né? Pesquise sim. A Geralda é um instrumento super interessante. E aqui em Recife tem no Morro da Conceição Bar da Geralda. Toda vez que eu vou lá eu me lembro. Né? Hoje em dia não está dando para ir por causa da pandemia, mas gosto muito lá. Tem um marisco muito bom também.
galinha de cabidela, mas como eu não como galinha de cabidela, eu nunca como a galinha de cabidela lá do bar da Geralda, só como marisco e batata frita, né? Toda vez eu me lembro da Geralda Instrumento quando eu vou na Geralda Bar do Morro da Conceição, né? Algum dia aí, se a gente conseguir, Deus quiser, vamos trazer o Tato para tocar a Geralda em Recife e levar ele lá no Bar da Geralda. Vai ser um evento histórico, né? E, bom, obrigado aí pelo elogio, Abacuque. Seguindo aqui, então aí a gente já entra um pouco mais no universo das pessoas que eu pesquisei um pouco mais a fundo para o trabalho do doutorado, né? O não Nicholas Collins, né? Porque Nicholas Collins não é brasileiro, né? E eu estava focando na produção brasileira, né? Mas o Tato Taborda, né? Aqui também tem nessa imagem o Chico Machado, que é um artista do Rio Grande do Sul. Chico Machado com um instrumento que ele chama de Rhythmificator, né? O nome do instrumento é Rhythmificator, é como se ele escreve como, não é uma palavra em inglês, né? Essa palavra não existe, mas ele criou essa palavra, criou um instrumento, criou também a palavra, né? E o Rhythmificator, ele é uma espécie de... ele cria, digamos assim, um criador de loops, né? Criador de ciclos, né? de sulcos fechados, né? De loops, físico, né? O que ele faz? Ele dispõe aqui nessa... ele cria um círculo de objetos e ele aciona esses objetos através dessa roda que vai passando por cima desses objetos, né? E aí isso vira um loop, né? E dá para você modificar o que está no conteúdo do loop de acordo com a disposição desses objetos aí, né? Então vou tocar um trechinho aqui também do Rhythmificator do Chico Machado. Esse não é não, na verdade, quando eu toco o vídeo aqui, não está saindo aqui porque eu estou com fone, entendeu? Na verdade, essa live do Instagram era, na verdade, até mais para chamar a galera para ir lá para outra, né? Eu estou até meio constrangido aqui, porque eu não me programei melhor de transmitir tudo junto e tal. Vou ver se para a semana que vem eu faço isso melhor, né? Todo mundo, todos estamos nessas novas adaptações aí, né? Mas enfim, depois esse vídeo aqui com os vídeos todos, etc e tal, eu também vou subir ele no YouTube lá e, enfim, disponibilizar para quem tiver interesse em assistir, né? Então, e caso você também se solicitou de entrar lá, não rolou, solicita de novo que eu libero aqui, porque são muitas coisas para administrar ao mesmo tempo, né? Enfim. Gus, foi você que pediu lá agora, né? Pede de novo, que aí pintou aqui, sumiu, e eu não sei para onde é que vai essa chamada, esse pedido aqui da solicitação, né?
Enfim, aí, bom, aqui o Chico Machado, com o Rhythmificator, ele tem outros instrumentos também, não só esse, né? Tem outras coisas que ele cria também para as exposições e para os trabalhos dele, né? E aqui do lado direito, isso aqui é o Telembal. Telembal é um instrumento do Paulo Denflídio, que é um artista plástico e construtor também, musicista ali do São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? Próximo da cidade de São Paulo, ali no ABC. E o Telembal, ele é um berimbau, ele usa o som do berimbau, mas com um walkie-talkie, né? Então, deixa eu colocar aqui para quem... Então, e o barato do telembau é que, assim, no berimbau normal, você toca o berimbau e você ouve o som do seu berimbau, né? Você tem a cabaça ali que você toca e você ouve o som do seu próprio berimbau. O telembau, o que acontece? O tele, né, é de distância, né? Então aí você toca aqui e o seu som toca no berimbau da outra pessoa lá. E quando ela toca lá, o som dela toca no seu berimbau aqui. Então você tem que necessariamente criar um diálogo entre dois executantes, né? Um princípio muito interessante aí. O Denflídio tem um repertório super extenso de instrumentos, assim, cria um bocado de coisa. Vale muito a pena conhecer mais, né? Assim, você pode seguir ele nas redes sociais e tem website e tudo mais, né? É muito interessante. E deixa eu só seguir aqui para outro artista também que eu abordei. Esse aqui, na verdade, foi um dos bicampeões, né? Porque eu falei dele, da parte de loteria digital, na minha dissertação de mestrado, e falei um pouco também, a pesquisa dele também seguiu um caminho que acabou sendo contemplado também na minha pesquisa de doutorado, que é o André Damião, né? Nesse vídeo da apresentação lá no Som, no ano passado, eu chamo ele de Alexandre Damião, mas o nome dele é André Damião, né? Alexandre, que a gente tinha lá no Som, era o Alexandre Porres e o Alexandre Marino, né? Entre outros Alexandres que também tiveram presentes, né? Mas o André Damião, pois é, né? Fiquei super feliz aí. E o André, ele justamente desenvolveu uma série de instrumentos aí, de obras, né, para a pesquisa dele, para a própria pesquisa dele. Essas obras aqui, o nome delas é Narva, eu nunca lembro qual é o Narva 1, qual que é o Narva 2, né? Também é um artista super interessante, assim, tem uma produção super interessante, que lida muito com essa questão de arte digital e tecnologias contemporâneas, né? Então, nesse instrumento da esquerda aqui, ele tem um sistema que ele gravou um disco com gravações de piano dele, ele tocando piano, né? Aí, nesse sistema aqui, ele toca esse disco nessa vitrola, capta o disco por esse captador aqui, que ele está na mão dele aqui, né? E isso é processado por um sistema que toca nesse celular, que está na outra mão dele. E aqui do outro lado a gente tem o Narva, outro Narva, não lembro o nome, né? Que é a sanfona Mad Max, né? É um televisor que ele modificou e também colocou aí dentro, tem acho que um Raspberry Pi, algum microcontrolador desses aí, não sei com certeza. Ele modificou e tem processamento de sinais, geração de som também, né? É um instrumento de performance super interessante e seria o instrumento perfeito para um filme de uma distopia, né? Um futuro muito louco, assim, de coisas meio Mad Max, né? Por isso que a gente chama de sanfona Mad Max, de sacanagem, mas com todo respeito, né? Seria o instrumento perfeito para uma cena, assim, um concerto de música no futuro distópico, né? E aí o Narva seria um instrumento perfeito para esse momento aí, né? E vou
dando seguimento aqui, depois a gente vai depois também disponibilizar links aí desse pessoal todo. E aí esse aqui, finalmente, né, na estrutura dessa apresentação, eu fui chegando perto do meu objeto principal, que é justamente o Tony da Gatorra. Né? Tony da Gatorra é um construtor de instrumentos gaúcho e também também musicista também, né? E o Tony tem uma história muito interessante, que é uma coisa super interessante da história do Tony, é que o Tony ele teve alguma vivência musical como musicista, como instrumentista anterior, assim, ele fala que ele chegou a tocar, comprar bateria, tocar, tinha bateria, depois vendeu, e trabalhava como hold, né, assim, não sem saber o que era um hold, né, ele é um cara que ajudava conjunto de baile para ir tocar lá no Rio Grande do Sul, né, ali perto de Porto Alegre e tal. Tem uma história de vida também super atípica, assim, né, e uma pessoa que vem de um contexto mais humilde, né, teve que lidar com muita precariedade, ainda tem, né, que lidar com muita precariedade de ordem material. E o Tony, ele, nos anos 90, quando ele tinha aí seus 40 anos de idade, alguma coisa assim, né, mais ou menos a idade que eu tenho hoje em dia, o Tony resolveu construir um instrumento para pregar a paz mundial. E esse instrumento veio a ser a gatorra, né? Então, a gatorra, esse instrumento que vocês podem ver aí na imagem, né? Deixa eu mostrar novamente aqui para quem está vendo no Instagram. Né? Então, essa aqui é a gatorra. Vou parar um pouquinho, né? Para dar para o pessoal ver. E a gatorra ela é um instrumento eletrônico, é um instrumento, é uma espécie de bateria eletrônica que usa um circuito relativamente simples, né? Tô falando relativamente porque assim, eu tenho 3 gatorras aqui, você pode ver aqui, ó, isso aqui é exclusivo para o Instagram, minha coleção de gatorras. Eu tenho, e assim, eu não tento consertar, mexer nas minhas gatorras, nem nada disso, né? Elas não têm problema, só uma delas que tem um som que parou de funcionar. Todas as outras funcionam super bem. Mas o que eu estou falando assim, quando eu digo relativamente simples, é que é complexo, mas não é uma coisa de uma complexidade absurda, né, assim, como outros instrumentos eletrônicos mais complexos. Né? E aí, enfim, ele criou a gatorra nos anos 90 e começou a fazer música pregando a paz e pregando a harmonia entre as pessoas e tal, né? E é um cara que tem um imaginário muito relacionado ali com o movimento hippie, com o movimento pacifista, né, do começo dos anos 60, no final dos anos 60, Woodstock, né, você vê, né, ele usa muito o símbolo do paz e amor. Tá sim, tá rolando sim. Se você quiser entrar lá, pode entrar. Deixa eu colocar o link de novo aqui. É porque às vezes a pessoa chama lá, quando eu vou aprovar, some. Aí eu não consigo achar de novo. Enfim, o que eu acho que eu vou fazer semana que vem é tentar fazer junto pelo Google e pelo Jitsi. E aí transmitir aqui para o Instagram também, para ver se consigo compartilhar a tela, som do computador, tudo e tal. Enfim. E, bom, aí o Tony, ele criou esse instrumento, começou a fazer música, né? E aí pensa que é um dos grandes baratos da história do Tony é justamente isso. Por quê? O Tony, ele virou músico por causa da gatorra. Né? Ele aprendeu a fazer música, aprendeu a compor, aprendeu a ser artista musical por causa da gatorra. E não o contrário, ele não era um cara que tocava outros instrumentos, assim, tinha uma vivência musical estabelecida, e aí criou a gatorra. Né? Então, é um universo, é digamos assim, uma relação bem diferente, né? De outras histórias. Muita gente que desenvolveu, criou instrumentos, partiu da perspectiva de, não, eu quero expandir
possibilidade de som, fazer sons, outras coisas e tal. O Tony não, o Tony criou um instrumento e aí depois ele virou, foi aprender, foi fazer música para aquele instrumento, né? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui da música do Tony, né? Deixa eu me livrar logo dessa propaganda maleta. Então, pulou, agora vamos. Deixa eu botar um pouco do Tony aqui. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Fui convidado para um evento para falar, para protestar. Nem todo mundo me autoriza para falar, para protestar. Mas uma ordem causou desordem que me impediu de protestar. Sou brasileiro, tenho o direito de ir e vir. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para Pintando aqui, que doideira. Enfim, toquei aqui um trechinho de Meu Nome é Tony, que é uma música do Tony da Gatorra, que tem um clipe e tal, enfim, dá para ter uma ideia mais ou menos da sonoridade da Gatorra, e a minha pesquisa girou em torno do trabalho do Tony. Assim, eu fiz uma pesquisa mais ampla, digamos assim, dessa perspectiva mais histórica, de pessoas que historicamente trabalharam com isso, né? Depois refinei isso numa cena brasileira, digamos assim, dos últimos 20 anos, né? Que aí a gente tem esses personagens como o Tato Taborda, como o Chico Machado, o André Damião, etc. e tal. E aí, por questões mais internas da pesquisa mesmo, do trabalho de pesquisa, eu foquei finalmente ali no trabalho do Tony da Gatorra, né? E, enfim, fiz um pouco de pesquisa bibliográfica, fiz entrevistas com ele, entrevistei pessoas que falaram com ele, porque o Tony teve uma trajetória artística também interessante, né? Ele foi para São Paulo ainda nos anos 90, final dos anos 90 ali, enfim, tentar divulgar o trabalho dele e tal, e já tinha uma relação ali com o pessoal de rádio do Rio Grande do Sul, e aí ele foi encontrar com o Miranda, né? O Miranda, saudoso Miranda, né? Também grande amigo aí, felizmente não está mais conosco nesse plano, né? Miranda foi atrás do Miranda, o Miranda, no dia que o Tony ligou, estava ocupado. E aí o Miranda estava lá, era o começo da trama, né, daquela história toda, e o Miranda passou a bola para o Dago Donato, que por sua vez passou a bola para o Gui Barella, né? E o Gui foi encontrar o Tony, e, enfim, eles deram uma força lá, que o Tony estava em São Paulo meio numa roubada, e aí o Gui deu uma força e tal, acabou que lançou o disco do Tony pelo selo que ele tinha na época, e o pessoal deu uma força e tal, e o Tony pintou, assim, chamou bastante atenção ali no primeira metade, bem no meio, né, ali dos anos 2000, chegou a tocar aqui em Recife, no Coquetel Molotov, em 2006, inclusive você tocou nesse mesmo coquetel, né, Grilovski? Grilovski está aqui no meeting aqui,
E, enfim, tocou lá, chegou a gravar um outro disco, por um selo, que é o Slag, né, que era o mesmo selo, no começo o selo da Cansei de Ser Sexy, o pessoal lá que cuidava do Cansei de Ser Sexy, né? Enfim, aí depois outras coisas aconteceram e tal, mas depois o Tony fez um disco com o Gruff Rhys, do Super Furry Animals, né? Que é um disco excepcional, adoro esse disco, amo de paixão, se chama-se é ótimo, né? The Terror of Cosmic Loneliness. Esse disco é muito bom, tem aí em todos os serviços de streaming, vale muito a pena. Vale muito a pena vocês ouvirem, né? É com o Gruff Rhys e é um disco super sui generis, porque é um disco cantado em inglês, português, galês, feito por dois caras que não conseguiam conversar entre si, eles não têm nenhuma língua em comum, né? E o Gruff pegou gravações de ensaios, passaram vários dias ensaiando para tocar junto num evento. O Gruff pegou essas gravações, editou, montou um disco, lançou, né? E esse disco é muito, muito, muito bom. Eu gosto muito, né? Você pode ouvir o disco e não gostar, você vai dizer, pô, o Zé falou que o disco era muito bom. E não é. Eu acho o disco bom. Você pode achar ruim também, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que provavelmente você vai achar esse disco muito bom, né? Então tem esse disco aí, tocou fora do Brasil, no País de Gales, né? Tem um documentário do Gruff Rhys sobre as viagens dele para o Brasil, que o Tony aparece, enfim, tal. E aí eu fiz essa pesquisa sobre o trabalho do Tony e tentei analisar um pouco o trabalho do Tony olhando para conceitos, né? Assim, conceitos de campos diferentes que analisavam, que me permitiam fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse trabalho, né? Então, também ajudei, organizei uns eventos com o Tony em São Paulo, né? Na época eu morava em São Paulo. Essa imagem aqui é a imagem do Gatorra Fest, que foi um festival que a gente fez de música de Gatorra em São Paulo em 2015, né? Com concertos e algumas palestras, né? Falando assim, parece que foi uma coisa Lollapalooza e tal. Não, foi modesto e tal, mas teve esse show aqui no Ibrazotop, tem uma imagem aqui, né? A gente fez essa apresentação no Ibrazotop, que era um centro cultural ali dedicado à arte experimental em São Paulo. Essa imagem aqui são os demônios da Gatorra, né? E nesse dia fomos eu, o Tony, o Paulo Abraão, o Alexandre Porres, todo mundo tocando Gatorra, foi acho que talvez o maior encontro de Gatorras que já aconteceu na história, e o Thiago Babalu tocando bateria, né? Tem uma gravação desse show aí que eu pretendo aproveitar um pouco a quarentena para editar, escolher uns trechos, né, assim, para eventualmente, junto com o Tony, fazer um lançamento disso aí, de gravações de shows, apresentações do Tony, né? E, enfim, e aí busquei fazer uma análise do trabalho do Tony baseado em alguns referenciais teóricos, né, que outras pessoas, outros autores, outros pesquisadores usavam para falar da produção de artistas que trabalhavam com reciclagem de material, reaproveitamento, né? Então, eu não vamos ter tempo de entrar muito por esse assunto hoje, né? Mas tem alguns temas aqui que são conceitos, né, que são conceitos que me ajudaram a analisar, fazer essa análise sobre o trabalho do Tony, né? Assim, o conceito de aparelho e caixa preta, do Wilhelm Flusser, agência dos objetos, né, do Daniel Miller e do Alfred Gell também, desobediência tecnológica, de um cara chamado Ernesto Orosa, limiar da invenção, enfim, eu não vou conseguir hoje, no tempo que a gente
separou aqui me aprofundar nesses conceitos, né? Mas depois a gente pode discutir aí em outros encontros e outros momentos, podemos discutir sobre isso aí. Também, novamente, fazer o merchandising aqui, quem quiser pode ler minha tese. Na minha tese eu falo um pouco mais sobre esses conceitos, né? Assim, estou, na verdade, precisando revisar, voltar a trabalhar com isso também. E a gente já está se aproximando aqui do final. Eu vou... enfim, mas eu consegui falar do que eu estava querendo falar, na verdade, não focar tanto nessa parte mais teórica, mas mostrar mais o trabalho dos artistas, né? E, enfim, a gente tem aí mais uns 10 minutos, eu fico à disposição, tenho umas coisinhas para mostrar também, mas não vai ser a ênfase, né? A ênfase seria mais coisas que vocês queiram perguntar aí, né? Eu estou aqui no Meet com a Martiniana e o Grilo, e estamos aqui no Instagram também com algumas pessoas aqui. Então, quem quiser aproveitar esse tempinho para perguntar alguma coisa, eu vou aproveitar também para tomar um gole d'água. Né? E, essencialmente, esse trabalho todo de pesquisa, o meu interesse é justamente estudar essas relações, né? Relações que eu estou chamando aqui de relações entre tecnologia, criação, performance e aprendizado de música, entre aspas, talvez com um ponto de interrogação depois, né? Como dizem, a gente usa lá na série de concertos do No Som, né? Pode chamar de música, eu gosto de chamar de música, talvez porque eu seja músico, né? E, enfim, tenha vindo da música e tal, e eu gosto de olhar para esse universo pensando em termos de música, pensando que música pode ser uma coisa muito abrangente. Quem gosta mais de música, que tem nota, acorde, forma estabelecida, você pode repetir ela, talvez não ache que isso seja música, também, né? Não vou, essa altura do campeonato, ficar brigando com ninguém por causa disso, né? Então, a Martiniana, minha aluna aqui, está perguntando se eu toquei ou conheci esses instrumentos, essas maravilhas. Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Não tive, infelizmente, não tive como conhecer todos eles, né? Enfim, a gatorra toquei extensamente, né? Toco a gatorra ainda sempre que eu posso, né? E o meu filho Miguel também toca gatorra, tem uma imagem linda aqui dele tocando gatorra, né? Vou ter que pós-doutorado, que pós-doutorado não estou fazendo nada de pós-doutorado, estou cuidando do Miguel. E uma das coisas que o Miguel faz, de vez em quando a gente liga a gatorra aqui e faz um barulhão em casa, né? Um dos meus objetivos na pesquisa, que eu não consegui realizar, foi conhecer a Geralda ao vivo, não consegui, né? Espero um dia que isso consiga acontecer, de preferência vendo o Tato tocar a Geralda. Cheguei a ver alguns instrumentos do Paulo Nenflídio, os instrumentos do André, cheguei e vi ele tocando, já vi ele tocando várias vezes os instrumentos dele, né? Tem um cara que eu não consegui destacar aqui também, que é o K2, né? O K2 lá de São Paulo também tem uma produção muito interessante de instrumentos, artista plástico, construtor de instrumentos também. E o K2, a gente cheguei a vê-lo tocando algumas vezes, né? Lá em São Paulo, eu não sei como é que está hoje em dia, agora especificamente, na quarentena, aí que eu não sei mesmo. Infelizmente era um lugar que estava ameaçando já fechar há algum tempo, que era a marcenaria do Rubem. Né? O Rubem é um uruguaio, o Rubem Pagani, que já mora aqui no Brasil há muito tempo, e ele espero que ainda tenha, né, uma marcenaria ali na Vila Romana, ali, não sei exatamente se ali é Vila Ângulo, talvez, uma marcenaria onde ele abria o espaço ali para o pessoal criar instrumentos e tal. O K2 fazia muita coisa lá, o Marcelo Muniz.
chegou a ter uns 2 ou 3 encontros lá de loteria experimental, em que era oficina aberta, e aí as pessoas podiam, assim, ele dava pequenos tutoriais de como usar o maquinário e as ferramentas na marcenaria dele para você fazer um projeto que você quisesse fazer ali. Eu participei desses encontros aí, um momento muito especial. Não sei o que está acontecendo, eu vou até atrás dessa informação, vou perguntar para o K2, né? Mas lá vi muita coisa. Ela tem os sons básicos da Gatorra. A Gatorra tem sempre assim, 7 sons que são muito semelhantes aos sons daquela bateria Slice, aquela bateria que vendia na Rua da Concórdia, que é uma caixinha preta, assim, né? Mas ela não tem afinação. São sons... Deixa eu colar um link aqui. Que tem os sons da Gatorra. Só que aí o Tony, ele desenvolveu na Gatorra, além dos sons básicos, que são semelhantes aos sons das Slice, som de bumbo, som de caixa, etc. e tal, tem também, ele tem uma seção nos sons que é o que ele chama de sintetizador, né? Que são normalmente 4 ou 5 sons que são sons mais longos. Você consegue controlar a altura desses sons, né? E na verdade é um filtro auto-oscilante. Então ele entra em auto-oscilação ali, vira um som lindo e totalmente incontrolável, né? Alto pra cacete, com perdão da palavra. E toda Gatorra tem normalmente 4 ou 5 sons desses que você consegue controlar até certo ponto. Tem uma hora que eles perdem o controle também, né? E aí são mais ou menos afináveis. Não é um instrumento feito para tocar música tonal, assim, tocar música em sol maior. Você vai passar muito tempo tentando sintonizar aquelas notas ali, vai ter um uso para esse tipo de finalidade muito limitado, mas eu gosto muito da Gatorra para assim, a natureza dos sons dela, por ser um circuito relativamente, né, ênfase nesse relativamente aí simples, é um som, aquele som de circuito analógico violento, assim, que, né, se você não tiver cuidado, arrebenta o PA todo ali, né? Mas você consegue gerar coisas muito interessantes, né? Então, nesse link que eu passei aqui, lá no meu SoundCloud, tem uns exemplos sonoros aí da Gatorra e da Slice também para comparação, que é uma coisa que eu falo um pouco lá na tese também, né? Enfim, também quem tiver interesse em conhecer, tocar Gatorra aí, conhecer tal, pode entrar em contato comigo ou com o Tony, né? Também ainda não sei como é que ele está lidando aí com a quarentena, deixei uma pergunta para ele lá no Facebook, que é por onde a gente normalmente conversa, mas ele ainda não me respondeu, mas acredito que ele esteja bem. Agora ele está em São Leopoldo, ele morava em Esteio, agora está morando em São Leopoldo, né? E está disponível também para fazer Gatorra. Se você quiser encomendar aí uma Gatorra, um batucador, o Tony está lá, firme e forte, tomando seu chimarrão e fazendo Gatorra e tocando Gatorra também, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado quem acompanhou aqui no Instagram, teve paciência de acompanhar sem ouvir os exemplos musicais e as coisas todas, né? Muito obrigado aí. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, vamos ter outro encontro. Enfim, aceito sugestões de temas aí, podemos desdobrar mais coisas também, né? E vou disponibilizar esse material aí em breve no YouTube também, né? Obrigado aí, obrigado pessoal todo aí. E é isso. Sexta-feira que vem estaremos de volta aqui nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos vocês. Até mais.